Breno Queiroga é o candidato ao governo do estado pelo Solidariedade. Natural de Natal, é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O candidato foi prefeito do município de Olho d'Água dos Borges, na região oeste do estado, entre os anos de 2013 e 2016. Para a gestão no Executivo Estadual, ele defende um projeto político alternativo, com foco administrativo. Olá Natal, olá Rio Grande do Norte, estamos no ar com mais um programa da série de sabatina com os candidatos ao governo do estado, uma sabatina no Minuto 96 FM. Nosso candidato desta noite é o candidato pelo Solidariedade, Breno Queiroga, engenheiro. Junto comigo, para sabatinar Breno Queiroga, estão os jornalistas Robson Carvalho, da Band, da TV União, e também da 96 FM, e a jornalista O'Hara Oliveira, da TV Assembleia e do Jornal 96, da 96 FM. Temos todos um bom programa e eu queria agradecer, desde já, todo o apoio, todo o suporte da agência digital Ponto Criativo, local de onde estamos transmitindo esta série de sabatinas. Candidato, nesse início de programa, o senhor tem 2 minutos para uma breve apresentação. Na sequência, a gente começa com as perguntas. Diógenes, eu quero começar parabenizando o programa, parabenizando a iniciativa. Para a democracia é muito importante esse momento, esse espaço. Eu costumo dizer que a sabatina é a melhor forma de conhecer um candidato, né? O debate ele até que ajuda, mas a sabatina é muito importante. Você consegue esmiuçar, a resposta a gente consegue explicar mais. Agradecer a quem está assistindo, a audiência e, enfim, me apresentar, né? Eu sou Breno Queiroga, eu sou engenheiro civil, eu tenho 37 anos de idade. Apesar dos 37 anos, eu já fui prefeito da minha querida terrinha de Olho d'Água do Borges. Sou um engenheiro civil que tem mais projetos públicos registrados no CREA do Rio Grande do Norte. Tenho mais de 2.000 projetos de obras públicas no nosso estado. Construí uma certa experiência na gestão pública, na área de convênios, sou consultor em gestão pública e estou nessa missão de apresentar ao Rio Grande do Norte uma alternativa à velha política. As pesquisas mostram que a população está desgostosa com a política, que não quer mais votar nos antigos candidatos. Os candidatos tradicionais são candidatos aí há 4 anos, né? E mesmo assim não conseguem crescer nas pesquisas. E nós estamos com essa candidatura alternativa para esse cidadão que está desgostoso, que diz que não vai votar, que não tem quem votar, que não vai votar nos candidatos tradicionais. Ele tem uma opção de votar, mas uma opção segura, né? Breno Queiroga não é um projeto independente, não é um projeto só. O nosso partido, mesmo sem prefeitura, mesmo sem governo do estado, mesmo sem presidência da Assembleia, um partido de oposição, conseguiu construir um time muito bom de uma nova geração de políticos no estado do Rio Grande do Norte que está querendo mudar essa maneira de fazer política. O nosso partido hoje já está em 150 cidades, tem 90 mandatos, né? Tem 90 mandatos, tem um mandato do nosso deputado Kelso Lima, que é um exemplo de oposição na Assembleia, tem chapa própria para o governo do estado agora, com parceria com o PV, com uma coligação com o PV, que vai eleger 3 deputados estaduais, vamos eleger um deputado federal, temos a candidatura de Magnólia Figueiredo ao Senado e a candidatura de Breno Queiroga, com o delegado Sérgio Leocádio de vice, para o governo do estado do Rio Grande do Norte. Um projeto sério, grande, responsável, um grupo de pessoas competentes e capazes que na sua história de vida já mostraram ao que vieram para, né, o resultado que já deram seus exemplos de vida, seja como servidores públicos, seja como gestores públicos, seja na iniciativa privada, já provaram que são capazes e competentes de tocar o projeto de uma nova política no Rio Grande do Norte. Candidato Breno Queiroga, o senhor dividiu o seu plano de governo em 3 eixos: modernização da máquina pública, da gestão pública, desenvolvimento econômico e a participação social. Vamos começar por aí. Ora, 3 eixos fundamentais, né? O estado do Rio Grande do Norte, o mundo evoluiu, as empresas públicas e privadas evoluíram, e eu costumo dizer para o cidadão, se nós não tivermos tecnologia nos dias de hoje, nós não conseguimos fazer a gestão pública. Então, por que modernizar a máquina pública? Para poder recuperar a governabilidade do Estado. As empresas públicas e privadas que deram certo, que superaram as crises, têm muita tecnologia,
né, se modernizaram. Existem empresas que elas abrem em Nova York, abrem em Mossoró, abrem em Caicó, abrem em Natal, em qualquer lugar, porque tem um bom sistema de gestão e uma padronização de seus procedimentos, porque tem transparência nos seus gastos, porque criam metas claras e gratificadas, essas empresas conseguem superar as dificuldades. O nosso Estado ainda vive no tempo do papel, por causa da velha política. A política no nosso Estado é feita no toma lá da cá. Quando você dá transparência ao gasto público, você corta a política do toma lá da cá. Então, por causa dessa velha política que é praticada no nosso Estado, não foi possível modernizar a máquina pública. Isso gerou esse caos administrativo que nós estamos vivendo hoje, né? Desenvolvimento econômico vinculado à educação. Tem que desenvolver, tem que gerar emprego e oportunidade. 85% dos empregos do Estado são gerados pela iniciativa privada. Apenas 15% dos empregos são gerados pela máquina pública. A máquina pública não está conseguindo pagar os salários dos servidores. Quem é que vai gerar emprego para os jovens não irem para o mundo do crime? Quem é que vai gerar emprego e oportunidade para o cidadão de família sustentar sua família? É a iniciativa privada. Então nós temos que diminuir o tamanho da máquina pública, deixar ela grande na saúde, na educação e na segurança com muita eficiência, para poder ter recursos para investir em estradas de qualidade, estimular a iniciativa privada para ter muito emprego e oportunidade para o cidadão e para trocar imposto por imposto, né? Quando a gente dá isenção às empresas, quando a gente atrasa empresas para o Estado, a gente cria outras fontes de arrecadação e gera imposto para ajudar a sustentar a máquina pública. E a participação social? Participação social desde o nosso plano de governo que nós já trabalhamos com participação social. O nosso plano de governo foi o primeiro plano de governo a ser apresentado. E nós apresentamos através da plataforma www.governar.net.br. O cidadão que está assistindo agora pode entrar lá agora e ver todos os nossos vídeos explicativos demonstrando como é o nosso plano de governo. E nesses vídeos o cidadão pode dizer se concorda, se discorda, deixar uma opinião e participar de fóruns de discussão. Existem alguns exemplos de participação social no Brasil e no mundo que deram certo. Um exemplo muito bacana é o da Prefeitura de Buenos Aires. O cidadão consegue interagir muito com a Prefeitura. Nós queremos trazer isso para o cidadão do Rio Grande do Norte. Adaptar a realidade do nosso Estado, adaptar a questão da estrutura, que é uma estrutura estadual, mas que o cidadão consiga participar diretamente da gestão, criticar, criar as manchas dos problemas sociais, para que a gente possa atuar de forma mais eficiente, célere, recuperando os problemas, corrigindo os erros e as falhas do governo do Estado. Robson Carvalho. Boa noite, meu amigo Diógenes, Honrado Oliveira, ao nosso convidado Breno Queiroga e também a todos os amigos ouvintes, telespectadores e internautas. Uma das questões que mais preocupa no plano nacional, a questão do Brasil, é a questão da segurança pública. Tanto é que, por exemplo, um dos candidatos à presidência da República, o candidato Bolsonaro, utiliza até na tentativa de comunicar-se com esse público um símbolo, muitas vezes, que é o símbolo de uma arma, né? E criou-se até entre adversários aquela história de tentar combater fogo com fogo, arma com arma, olho por olho, dente por dente. A mim me causou surpresa, por exemplo, quando eu vi a propaganda eleitoral do seu partido, onde, após a apresentação do seu nome e dos demais, apresenta-se o vice, e o vice, que é um delegado, naturalmente é a profissão dele, ele trabalha com armas também, entre outras coisas, mas aparece ele com aquela cena, né, de dando tiros, como que tenta passar uma imagem de que por ali saísse algum tipo de solução. Eu gostaria de saber se essa foi a interpretação de vocês, se é alguma tentativa estratégica de dialogar com ou se identificar com o eleitor, que é também eleitor de Jair Bolsonaro, que a muitos atrai, mas também a outros afugenta e para muito longe. Robson, a questão da nossa propaganda de TV, ela tem suas estratégias, mas o objetivo daquele tiro é demonstrar nossa firmeza no combate ao crime. É uma maneira do cidadão entender isso mais facilmente. O nosso plano de governo, na área de segurança, nós temos 3 eixos de combater o problema da insegurança do Estado. O nosso primeiro eixo básico é estancar a nossa fábrica de vulneráveis. A nossa sociedade, por não ter uma saúde pública de qualidade, o cidadão vê seus pais morrerem nas filas dos hospitais, por não ter uma educação pública de qualidade, a falta de educação pública de qualidade, o jovem, quando sai da escola, que ele procura um emprego, ele não consegue, ele tem dificuldade. E por não ter oportunidade de emprego, para o jovem especialmente, virou uma fábrica de vulneráveis. Prender, matar bandido, é só enxugar gelo. Não adianta. Enquanto nós não resolvermos isso, nós não vamos conseguir resolver o problema definitivo. Então, isso é um eixo. Mas tem outro ponto que é fundamental que a gente diga.
Nós temos que reduzir a impunidade no estado do Rio Grande do Norte. E a questão da presença da arma no nosso programa deixa bem claro a nossa firmeza nesse combate. Não há nenhuma tentativa de diálogo, identificação com o eleitor de Bolsonaro, com o próprio não Bolsonaro, necessariamente, que utiliza esse mesmo não recurso? necessariamente, porque, de certa forma, a nossa postura é uma postura de centro. Algumas coisas que são interessantes de uma área a gente traz e de outra também. Mas nossa postura é uma postura de centro. No caso específico do combate à impunidade, quando a gente fala de combate à impunidade, é bom chamar a atenção que existem algumas legislações que dificultam a atuação da polícia. Hoje em dia, você prende um bandido, ele vai embora na audiência de custódia. O juiz, quando ele pega um processo para julgar, se não tiver muito robusto, de muitas provas, ele solta o bandido, mesmo sabendo que ele cometeu o crime. Então, dentro do nosso plano de governo, nós vamos trazer muita tecnologia e valorização do servidor para poder confeccionar processos de investigação que, quando cheguem na mão do juiz, o juiz consiga manter o bandido preso. Essa firmeza que a gente quer demonstrar no combate ao crime. Às vezes, mesmo com todo o aparato funcionando, quando funciona, você tem situações como foi o caso do filho do ex-prefeito de Lages, o Beni Júnior, né, que um dos assaltantes, morreu, mas um dos participantes desse episódio acabou sendo solto. Exatamente. Essa flexibilização de leis, que a gente vê que o nosso país não construiu da forma correta, que tirou a força do cidadão de bem, tirou a força da polícia e botou a força na mão do bandido. O tiro, para a gente, é muito claro dizer o seguinte, e é importante que eu diga, eu disse aqui a questão da faca de vulneráveis, mas para mim, a vida de um cidadão de bem e a vida de um policial vale infinitas vezes mais do que a vida de um bandido. Isso é um diferencial que eu tenho com relação a boa parte dos candidatos que estão hoje em dia disputando o cargo do governo do Estado. Candidato Breno Queiroga, ainda em relação ao vice Sérgio Leocádio, duas questões. Primeiro, quando ele diz assim, papo curto, eu queria que você explicasse para a gente que papo curto é esse. Segundo, se ele vai ter uma função administrativa no eventual governo de solidariedade ou se é apenas um gesto para demonstrar sua preocupação com o tema da segurança. Sérgio tem nos ajudado muito na construção do plano de governo. Quando o Sérgio foi decidido como nosso vice-governador, eu tive a oportunidade de ir com o Sérgio nas mais diversas associações policiais para coletar informações. E aproveitando, é interessante dizer isso nesse momento. A polícia do nosso estado é muito competente. O problema é que ela não tem estrutura para trabalhar. A solução para os problemas da polícia, a nossa polícia já tem. Quando eu comecei a construir o plano de governo, eu tive a oportunidade de conversar com alguns policiais. Mas eu fui a fundo, eu fui olhar os estados que estavam numa situação igual à do Rio Grande do Norte e que conseguiram dar a volta por cima. E esses estados... Quais estados? Eu vou dar uns exemplos. Esses estados, eles implementaram alguns tipos de tecnologia, algumas legislações, e essas legislações e essa tecnologia conseguiu surtir esse resultado que eu falei agora há pouco, de construir processos investigativos céleres e eficientes que permitiam que o juiz mantivesse o bandido preso. Pois bem, e nessa caminhada eu vi softwares, o PPE, o Paul Office, o Detecta, algumas estratégias de aproximação da sociedade e da polícia, enfim, muita coisa muito bacana que eu quero até ter a oportunidade agora desse tempo muito bom do No Minuto aqui para falar, mas é importante que eu diga isso. A nossa polícia já vem pautando isso com os candidatos a governadores desde a última campanha, desde outros momentos, e a nossa polícia nunca foi ouvida. Eu lembro, inclusive, que o governador atual ele foi para outro país atrás de informações de como ele iria para a Colômbia, atrás de informações de como ele iria combater o problema da insegurança, com a solução dentro do Rio Grande do Norte. Só bastava ter escutado os policiais, porque as medidas que eles estavam pautando aqui foram as medidas que, por exemplo, o estado de São Paulo, que era o terceiro estado mais violento desse país há 10 anos atrás, e hoje é o menos violento, enquanto o Rio Grande do Norte era o terceiro menos violento e hoje nós somos o estado mais violento do país, São Paulo implementou essas medidas que a nossa polícia aqui vem cobrando dos governantes e que os governantes nunca colocaram. Agora, São Paulo... candidato, me parece, pelo que eu tive de informação, inclusive, de delegado de policiais civis, inclusive, com quem tive a oportunidade de conversar nos últimos 15 dias, no caso de São Paulo, há sucessivas subnotificações, como também eu cheguei a escutar até algo até mais grave, que foi feito uma espécie de acordo com uma das facções lá, onde se deixa
o crime de uma banda agir e se combate o outro, ou seja, praticamente aquela banda acabou dominando todo o setor, e isso diminuiu drasticamente o maior tipo de crime, que é o que a gente tem aqui, por exemplo, que é o crime de bandido matando bandido, que é o grande percentual é esse daí. E lá, inclusive, por exemplo, não diminuíram os crimes contra o patrimônio pessoal e público, né? Ou seja, mostra que algo de fato diferente aconteceu, além das subnotificações. Tem um crime que não tem como subnotificar, que é o homicídio, né? Exato. E no caso lá, houve uma redução muito significativa de homicídio. Papo curto do vice é o quê? O papo curto do vice é exatamente conversar pouco e realizar o que tem que ser feito. Não necessariamente implementar tecnologia, levar a internet de qualidade às nossas delegacias, colocar softwares que permitam a investigação eficiente, que tragam a prova de forma intuitiva para a mão de quem está investigando, trazer o nosso policial que está cedido para dentro da sua área de trabalho, para a sua atividade fim, tirar os policiais que estão atuando nas atividades meio e jogar para a atividade fim, recuperando, sem ter muito investimento inicial, a nossa mão de obra na polícia, nosso contingente de polícias. A impressão que ficou é que ele falou, conversa pouco, papo curto, repressão. E tem que ter polícia ostensiva, tem que ter presença de polícia no Estado. Tem que intimidar o bandido. O bandido ele tem que ter medo da polícia. Hoje em dia o bandido não tem medo da polícia. Isso vai voltar a ter no nosso governo. Bandido vai ter medo de polícia no governo de Breno Queiroga. O'Hara Oliveira. Boa noite a todos aqui no estúdio, boa noite telespectadores, boa noite candidato. Falar um pouquinho de máquina pública, falar um pouquinho de servidor público. No plano de governo do senhor, logo no iniciozinho, acho que no ponto 1.5, fala sobre concessão de gratificações aos servidores por produtividade. Porém, isso soa muito bem aos ouvidos de alguns servidores, parece ser muito interessante, mas na prática, o senhor assumiu o governo no próximo ano, como vai lidar, como vai fazer isso, conceder essas gratificações com uma folha de pagamento extremamente inchada e com dificuldades de quitar o pagamento em dia? Ora, nossa folha de pagamento está inchada por vários motivos. O principal desse é a velha política, é a politicagem, é o toma lá da cá, né? Esse é o grande problema nosso hoje em dia. Nós temos muitos servidores cedidos pelos poderes, né? Nós temos muitos servidores recebendo gratificações sem nenhum tipo de critério. Temos muitas terceirizações desnecessárias e não planejadas. Nós temos muitos contratos temporários, né? Contratos temporários há anos. Um contrato temporário, o nome dele já diz, é temporário. Você faz um contrato temporário enquanto você não faz um concurso, né? E nós temos que fazer uma auditoria em todos esses contratos para poder enxugar a máquina pública nos seus privilégios, nas suas regalias, nos seus desperdícios, nessa politicagem da troca do emprego no voto, né? Tem uma coisa que nós temos que fazer com o nosso servidor, temos que acabar com isso. É uma coisa muito triste no nosso Estado. Você pega um setor de uma secretaria de agricultura, de desenvolvimento, aí você tem lá 10 profissionais efetivos no nosso quadro, pessoas extremamente competentes e capazes. Hoje eu estava numa reunião sobre saneamento, uma turma muito boa da CAERN, enfim, mas não é muito o caso da CAERN, é mais o caso das secretarias. Aí você tem um grupo de 10 ou 20 servidores competentes, aí o governador, o secretário vem e nomeia o filho do prefeito da cidade e tal, atrás dos votos, bota naquele setor, para chefiar aquele setor, ganhando o triplo do que aqueles servidores que estão lá ganham, que não entende nada daquela área, aquilo ali acabou com aquele setor. E isso é comum no nosso Estado. Isso é comum, isso é o dia a dia. É o pessoal trocando esse tipo de nomeação de emprego no voto, né? Terceirização. Às vezes você tem escolas que têm um quadro de efetivos que é suficiente. Não arranje mais 4 vaguinhas de terceirizada naquela escola, arranje mais 10 vaguinhas. Quando você vai ver, o servidor talvez não vá nem trabalhar, né? Enfim, eu vivi isso quando fui prefeito, eu vi de perto isso acontecer dentro da máquina pública estadual no meu município, e eu tenho casos claros disso. O senhor deixou isso acontecer? Não, eu vi... No meu caso foi o contrário. Eu vi isso acontecer na máquina pública do Estado, nas escolas estaduais, nos hospitais regionais. Tem hospitais regionais no nosso estado aqui que tem um dobro de funcionários que outros hospitais têm, prestando o mesmo serviço. Eu vi isso acontecer de perto. No meu município, isso aí é o grande diferencial da candidatura de Breno Queiroga. Breno, qual é a sua diferença para os outros candidatos? Nós temos várias diferenças, mas a principal é essa. A maioria dos políticos, especialmente esses 3 tradicionais que aí estão,
Eles pensam política da seguinte forma, eles acordam e vão dormir pensando onde vão arranjar mais uma secretaria, mais um contrato temporário, mais um contrato de alguma empresa para poder atrair algum apadrinhado político para garantir a próxima eleição. Eu, quando fui gestor, e eu penso política assim, eu acordava e ia dormir pensando onde eu vou cortar algum desperdício, alguma politicagem, alguma corrupção, algum desvio para poder sobrar recursos. E Diógenes, diga-se de passagem, eu consegui na minha cidade, no meu primeiro ano de gestão, ter uma creche com inglês, com informática, com tempo integral, com merenda premiada, com música, no mesmo padrão das creches dos filhos dos ricos de Natal. Eu fui o primeiro município que informatizou 100% da saúde da minha cidade, acabando aquela história de passar na frente da fila. Eu gerei uma economia de 30% em escala na saúde, inclusive implementando metas claras e gratificadas. Deixa eu só concluir esse raciocínio. Com essa minha postura diante do uso do dinheiro público, eu consegui no meu município inaugurar 25 obras. Eu criei um banco de projetos, que quando aparecia dinheiro em Brasília, eu ia lá e conseguia trazer o dinheiro para o meu município. E eu inaugurei 25 obras importantes na minha cidade. Nunca atrasei salário, paguei todo mundo em dia. Eu não sei se é isso que Rosso quer perguntar, mas apesar de tudo isso que o senhor falou, o senhor não foi reeleito lá em Olho d'Água do Bosch. Mas costuma dizer que tinha 80% de aprovação popular. O que houve? De fato, não sei se era isso que estava engatilhado. Essa é a grande incógnita, né? Isso aqui é bom você perguntar lá na região. Você vai nas cidades vizinhas, você para na própria Olho d'Água, senta para tomar um cafezinho, você diga, Breno Queiroga aqui, ele foi um bom prefeito? Breno Queiroga trabalhou, por que ele perdeu? Não é bom que eu lhe diga isso, né? É bom que você pergunte a quem é da região. Mas essa conta não bate. Se você tem 80% de aprovação e falta voto para você se eleger, Diógenes, essa conta nossa sociedade... E a gente não vai conseguir ir lá na cidade para perguntar o que foi que por isso que a gente está lhe perguntando. Mas vamos dizer agora aqui, o que é bacana que a gente consegue... Eu não ganhei eleição, eu perdi a eleição por 13 votos por um motivo simples. 13 votos? 13 votos. 7 votos, né? Se tivesse votado 7 em mim, eu tinha ganho. Sim. Por um motivo bem simples. Eu me credenciei, inclusive, estar aqui olhando para vocês dizendo isso. Porque eu fiz exatamente o que eu estou dizendo. Eu cortei de dentro da minha prefeitura tudo que era desperdício que tinha lá dentro. E eu cortando isso, eu tirei de dentro da prefeitura toda a velha classe política. Na minha cidade tinham 15 secretarias. Eu deixei com 6. Aquelas nomeações de apadrinhado, de político, que o cara não vai nem trabalhar, que não presta serviço, eu tirei de dentro de tudinho. Essa turma se juntou totalmente contra mim. Sem problema. Eu tinha uma aprovação muito grande, a população estava do meu lado, não me preocupei. Fui na campanha, tranquilo, inclusive com a seguinte perspectiva de mudar essa maneira de fazer política no meu estado. A minha cidade é uma cidade pequena, de 4 mil habitantes. É importante que todo cidadão entenda isso. Uma prefeitura que tem menos de 10 mil habitantes, o candidato ele consegue olhar no olho de cada um dos cidadãos e pedir o voto. Ele consegue propor emprego, dar dinheiro... Agora tem uma pergunta. Candidato, então, a gente partindo desse princípio, que o senhor pretende cortar privilégios, o senhor está em uma coligação que não é formada por partidos tradicionais. São poucos partidos e que, no âmbito da Assembleia Legislativa, por exemplo, deve formar aí no máximo 3 cadeiras, deve eleger 3 cadeiras. O senhor acredita que vai ter governabilidade no próximo ano, já que para aprovar qualquer coisa na Assembleia Legislativa, você precisa de no mínimo 13 votos, qualquer projeto relevante? Olha, uma coisa importante sobre isso, até concluindo meu raciocínio com relação ao Olho d'Água. Eu terminei o Olho d'Água com mais vereadores do que eu comecei. Na minha primeira reunião com meus vereadores, eu fiquei só na sala. Mas que eu cheguei para o Olho d'Água e apresentei com muita clareza esse projeto. Disse, olha, eu vou cortar isso, vou cortar isso, vou cortar isso, vai ter dinheiro para fazer isso, isso e isso. Quem é que está comigo nessa luta? No começo foi difícil. Mas quando eu fiz, eu ganhei a população. Quando eu ganhei a população, eu ganhei a maioria da Câmara também. E quando eu fiz isso, eu consegui implementar essas mudanças. E por que eu implementei essas mudanças? Porque eu fiz isso e porque eu fiz essa política limpa, ecoou na região um sentimento, meu Deus, como é que Breno, que fez aquela gestão, que fez tudo aquilo enquanto o país estava numa crise, não ganhou lá. Porque ele foi um político honesto, foi um político correto. Isso ecoou de uma maneira que hoje eu estou aqui candidato a governador exatamente porque eu represento isso. Eu represento a mudança na forma de fazer política. Eu represento e tirar essa história de dinheiro da política. Porque como é possível esse fazer dinheiro, Robson, é quem deixa... esse tipo de mudança que foi implementado, como você falou, segundo a sua argumentação, com sucesso, numa prefeitura que tem... que gera uma cidade de 4 mil habitantes, como seria ou será
possível fazer isso no Estado, onde você vai ter 24 deputados, você vai ter um Tribunal de Contas, você vai ter Tribunal de Justiça, Ministério Público do Reforçando lado, o que o O'Hara, que o O'Hara disse, aí vem a Assembleia. Então, como é possível tentar transmitir para o eleitor de que isso seria possível na prática numa máquina como é a máquina do Estado do Rio Grande do Norte? Mais complexa. Em relação a... onde nós temos aí aproximadamente em torno dos 3 milhões de habitantes no Estado. Exatamente. Uma mudança de postura. A política aqui ela é feita de forma insustentável. Ela é feita no toma lá da cá. A conversa com o deputado hoje não é, olha, eu tenho esse projeto, sociedade, eu tenho esse projeto, tem que ser apresentado à Assembleia, a Assembleia precisa aprovar. Não. Existem projetos que não são do interesse público, que vão para a Assembleia, e quando chegam lá, a moeda de troca é cargo comissionado, é vaga terceirizada. Isso é insustentável. A Dilma caiu por causa disso. Ela foi bolando tanto nessa história de dinheiro em troca de cargo, emenda em troca de apoio, emenda em troca de aprovar projeto, que acabou o dinheiro, ela caiu. O Robson está na mesma situação, mas ele foi diferente. Ele continuou com apoio, mas faliu o Estado. Nossa postura vai ser diferente. O senhor acredita a Assembleia no altruísmo, na negação dos parlamentares? Eu acredito na transparência. Eu acredito na postura de você ser muito objetivo. O Executivo vai fazer isso. Eu vou fazer isso quando for governador. Eu preciso da Assembleia nessa missão aqui. Com vocês a gente consegue fazer 70% disso. Sem a Assembleia, a gente só vai com vocês a gente faz 100%. Sem vocês a gente só faz 70%. Vocês têm como nos ajudar a fazer os 100%? O seu adversário, Carlos Alberto, fez uma conta aqui. Eu preciso de 13, acho que o meu campo político faz 5. Você faz já essas contas do que precisa em caso de eleição em apoio da Assembleia Legislativa? Já sim, mas a minha principal objetivo é esse, é dar muita transparência às nossas metas de curto, médio e longo prazo dentro dos nossos 4 anos de gestão. Com isso, Diógenes, eu digo porque eu já fiz isso na prática, é lógico, tem que expandir numa escala bem superior. Sim. Mas quando você implementa essa transparência, tribunal, a gente vai precisar disso aqui. Os atores são mais experientes. Você traz os atores para dentro da história e você diz, nossas metas são essas. Nós vamos conseguir cumprir até aqui sem a Assembleia. Mas com vocês a gente consegue dar essa volta por cima que o Estado precisa. A Assembleia já é rica demais. A Assembleia tem tanto dinheiro que não consegue gastar o dinheiro todo. Então não precisa do Estado. Agora, não pode ter exceção. O grande problema, Diógenes, Robson e O'Hara, é que quando você abre exceção para um deputado, você tem que fazer para todos os outros para poder atingir a maioria. Quando você não abre exceção para ninguém, você consegue implementar o que você quer. Essa é uma postura que tem que ter. Acabar com o toma lá da cá e acabar com a política de exceções. Quando você faz isso, você consegue recuperar a governabilidade do Estado e ter o apoio. E, candidato, já que o senhor está falando aí do dinheiro dos poderes, existe a possibilidade, o senhor pretende cortar o valor do 10º, que vai aos poderes mensalmente, inclusive muitos poderes aí com sobras orçamentárias. O governo do senhor pretende requerer essas sobras orçamentárias? Ora, com certeza as sobras orçamentárias nós vamos requerer, porque é um direito constitucional. Agora, eu não estou aqui para mentir para o cidadão. Não estou aqui para mentir para vocês, para ganhar campanha. Se eu chegar aqui e dizer que vou reduzir o valor dos poderes, eu estou mentindo. Quem faz isso não sou eu. Eu tenho que aprovar isso na própria Assembleia. E mas essa sobra de caixa, essa discussão já rola há algum tempo, inclusive, se eu não me engano, já está no STF. Essa é uma decisão do STF em relação à sobra de caixa, porque o caixa é único. Exatamente. Como é que o senhor pretende tratar desse assunto na linha do que perguntou o O'Hara Oliveira? Ora, está certíssimo. E a sobra de caixa ela tem que voltar para o Estado automaticamente. Então, nós vamos usar todas as... Só tem 3 estados no Brasil onde isso não acontece. Exatamente. Nós temos que usar... Como é que você pretende que não fazer volta. Isso? Que não volta. Rio Grande do Norte e mais quem? Tem mais dois, mas tem mais dois estados no Brasil, dos 27, né, apenas. Agora, como conseguir isso na prática? Porque a gente tem visto, um exemplo, nessa atual gestão, houve tentativas nesse sentido, mas ao mesmo tempo, de repente, como uma espécie de retaliação, aí vem um exemplo, o Tribunal de Justiça, aí dá-lhe uma canetada e bota precatório, às vezes forçando para o Estado pagar. Vem Tribunal de Contas, retalia de uma outra forma. Investigação do Ministério Público. Investigação vem do Ministério Público e surge. Então, como conviver com isso? Porque na prática, no idealismo, isso é fundamental, é importante, sobretudo no momento que a gente vive, que precisa renovar essa forma trágica de fazer política. Mas na prática, como é que o senhor acredita que vai conseguir fazer isso? Robson, eu tive uma audiência agora com os auditores fiscais do Estado aqui na associação. Os nossos auditores fiscais já têm as ferramentas legais para fazer essa resolução, essa devolução. Eles já têm a estratégia para fazer isso.
Mas é como eu estou te Mas a dizendo. ferramenta legal já existe, tem até previsão, inclusive, mesmo que a Já. Assembleia não aprove, resolução do Tesouro Inclusive, os Nacional. nossos auditores que dizem permite, com muita... Mas na prática... Inclusive, nossos auditores dizem com muita clareza que é falta de vontade política do governador. É falta de coragem de peitar e enfrentar. Como eu não O senhor tenho... vai enfrentar. Como eu não tenho... Vai enfrentar? Vai peitar? Como eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não estou fazendo campanha milionária. Então eu não vou ter que cometer a corrupção para pagar a conta da campanha. Eu não me coliguei com os partidos tradicionais, não me vendi, não aderi a nenhum projeto. Então eu tenho autonomia para enfrentar isso. Agora, lógico, enfrentar com altivez, com transparência, com sinceridade e com as ferramentas que nós tivermos disponíveis. Pelo que eu pude perceber, conversando com os nossos auditores, é basicamente uma falta de vontade política e a falta de coragem de enfrentar esses problemas. Tem pergunta do internauta, a Adriana Silva está perguntando. O candidato Breno Queiroga pretende fazer algum concurso para a Polícia Militar, o atual governo? Tem tocado aí um concurso até o final do ano, cerca de 1.000 Ótima pergunta. policiais militares. Mas a pergunta é, do próximo governo, o senhor pretende fazer algum concurso para a Polícia Militar? Adriana, fazer concurso não é nem uma questão de vontade, é uma questão de necessidade. Nós temos que fazer. Mas eu também não estou aqui para mentir para você. O que eu vou fazer antes de fazer o concurso? Primeira coisa, nós vamos aprovar, modificar e modernizar a nossa Lei de Organização Básica da Polícia Militar. Nós vamos implementar a Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros. A da Polícia Militar descentralizando o comando. A do Corpo de Bombeiros interiorizando o Corpo de Bombeiros. Nós vamos implementar a Lei da Carreira Única, do ingresso único na polícia. Isso já foi feito em São Paulo, foi feito em Alagoas, foi feito em alguns estados e deu muito certo no nosso estado. E nós vamos trazer de volta a nossa máquina da segurança os nossos servidores que estão cedidos. Depois que nós fizermos isso, nós vamos tirar da nossa estrutura, das nossas atividades meio, os servidores que são de atividade fim, os policiais militares e civis que estão atuando em atividade meio, para as suas atividades fins. Só aí nós vamos ter a real necessidade do concurso. E fazer o concurso gradativamente. Do jeito que está sendo feito agora, que estavam querendo fazer, de botar todos os policiais de uma vez, entra até sem qualificação adequada. A gente tem que ir qualificando gradativamente, ano após ano, repondo o nosso quadro de policiais. Então, o concurso de polícia, ele tem que ser uma coisa continuada. Você tem que estar sempre chamando policiais todo ano. E a nossa academia tem que estar preparada para capacitar na entrada e para capacitar de forma continuada os nossos servidores. É só para fazer um registro. Mas o que tem que ser feito, vai ser feito. Ele fez uma pergunta sobre segurança pública. O Alexandre Marques perguntou sobre a proposta de segurança pública. O candidato já discorreu aqui e também falou aqui sobre a Polícia Militar. O senhor queria complementar alguma coisa? Porque na hora que eu estava falando de segurança pública, a gente matou o assunto e puxou para outro. Segurança pública tem mais uma coisa importante que nós temos que focar. As nossas universidades do crime, que são nossas penitenciárias. Nós temos que implementar o que chamamos de protocolos internos de funcionamento da penitenciária. Quando você faz isso, o agente penitenciário ele não sabe nem quando é que vai ver aquele preso mais uma vez. E o preso não sabe quando vai ver aquele agente penitenciário. Existe uma rotina para transferir um preso de uma cela para outra, para o banho de sol, para a visita. Enfim, esse fluxo interno tem que ser implementado também com uso de muita tecnologia. E no meio dessa história toda que nós estamos dizendo, o fortalecimento das delegacias de combate a crimes financeiros, o fortalecimento das delegacias de lavagem de dinheiro. Com isso, você consegue buscar o dinheiro do crime organizado, do tráfico de drogas, das associações criminosas, buscar o patrimônio deles e bloquear. Quando você faz isso, você tira o crime organizado de dentro do seu estado. Só um registro também, eu vou passar para o Rara e para Robson. O Ronaldo Lamas está dizendo aqui, tem que acabar com as terceirizadas e os cabis de emprego, valorizar o funcionário. Exatamente. É a opinião do Lamas aqui. O Rara. Candidato, falando de previdência. Previdência é um dos calos hoje do governo, o déficit previdenciário estadual hoje é bilionário. Só para se ter uma ideia, mensalmente o déficit é superior a 100 milhões de reais. E essa gestão atual chegou a discutir, junto aos demais poderes, junto à Assembleia Legislativa, a possibilidade de aumentar a alíquota atual da Previdência de 11% para 14%. E raspou o fundo, né? Exatamente. Na gestão do senhor, como é que o senhor pretende reduzir esse déficit? Há possibilidade também, o senhor pretende aumentar essa alíquota da Previdência? Boa pergunta e complementa o comentário do rapaz. Ele falou que tinha que reduzir as terceirizadas, né? Ronaldo Lamas tem que acabar com as
terceirizados e os cabines de emprego. Exato. Valorizar Olha o só, servidor público. quando a gente fala de previdência, a gente tem que entender o seguinte. Todo problema. Eu sou engenheiro civil, passei minha vida sendo treinado para resolver problemas. Modelando problemas. Por que que o problema da previdência existe? Primeira coisa, não é culpa do servidor. O servidor contribui, desde que ele entrou no governo, até hoje, com o valor dele. Contribuiu. Ele botou o dinheirinho lá, guardou e disse, estou guardando esse dinheiro para quando eu me aposentar, eu vou precisar dele. Governadores como o Robson fez agora, sacou o dinheiro do fundo. Mas tem um problema muito pior. Por que que esse quadro se acentuou no nosso Estado? Por que que aconteceu isso com nossa Previdência? Porque essa política da terceirização, dos contratos temporários, do toma lá da cá, das gratificações indevidas, dos contratos de prestação de serviço, eles tiraram dinheiro da nossa previdência própria e jogaram para o INSS. Quando você contrata um temporário, ele não contribui para a previdência própria, ele contribui para o INSS. Para o IPE, vai para o INSS. Ele não contribui para o nosso IPE, ele contribui para o INSS. Quando você contrata uma terceirizada, você paga lá a terceirizada, o dinheiro vai para o INSS. Parece, candidato, que é uma tentativa de compensação, né? Não sei se haverá Mas eu vou... Encontro de contas. encontro de contas com o INSS que recebe esse dinheiro que vem do Estado, né? Mas deixa eu te passar, Robson, que não é o candidato caso, acredita não. na possibilidade Mas não é o de caso reaver desse esse dinheiro? Esse procedimento que você está falando chama-se Comprev. Que é o quê? Quando um servidor contribuiu parte da vida para o INSS e outra parte para o IPE. Aí quando ele se aposenta, o IPE paga a aposentadoria dele. Mas o INSS deposita na conta do IPE o período que ele contribuiu para o INSS. Não é o caso que eu estou lhe dizendo. Um servidor de terceirizada que ele vai contribuir a vida inteira para o INSS, ele nunca vai ajudar o INSS, nem vai usar do INSS. Ele vai contribuir para o IPE. Ele vai contribuir pelo INSS e ele vai se aposentar pelo INSS. Porque ele é funcionário da empresa privada. Porque ele é funcionário da empresa privada. Então a terceirização, ela tira o dinheiro do IPE e joga para o INSS. O contrato de prestação de serviço, ele tira o dinheiro do IPE, quando o governo paga um prestador de serviço, joga para o INSS. Esse dinheiro descapitaliza o fundo, esse dinheiro cria esse desequilíbrio que muitos candidatos falam para um. Mas o que é mais importante, independente disso, o servidor, ele pagou, ele botou esse dinheiro na conta. Quando foi feito o cálculo atuarial dele lá atrás, na conta dizia, se você botar todos os meses esse valor, quando você chegar com seus 60 e tantos anos de idade, 65, sei lá, você vai receber sua aposentadoria até o final da sua vida em cima disso aqui. Ele fez a parte dele. Então, essa conta quem tem que pagar não é o servidor. Nós temos que recompor o fundo. Dá para recompor depois de com muito sacrifício. Com muito sacrifício, a gente tem que recompor parte do fundo e temos que mudar essa matriz de contratação. Funcionário terceirizado é bom. Haverá alguma iniciativa de sua parte no sentido de, como farão outros estados, de uma espécie de conciliação com o plano federal, porque me parece, pelo que eu tenho observado, não só no caso do Rio Grande do Norte, mas de vários outros estados, é um problema que já se enxerga de modo nacional e que vão ter que sentar à mesa com quem quer que seja o próximo presidente da República para se dar uma solução nesse tipo de questão que é a Previdência. Aliás, muitos estados esperam a solução da reforma da Previdência Nacional para poder adequar acompanhar os seus estados. Exatamente. O que alguns governadores estão fazendo agora é adiantando o aumento de alíquotas, né? Isso. Mas aí, quer dizer, o senhor vai aguardar a reforma nacional para... Quais são as nossas estratégias? Previdência são várias estratégias. Não é uma alíquota que vai resolver a Previdência. Nós temos que recompor o fundo, fazendo parcerias público-privadas com o nosso patrimônio público. Usando terrenos, prédios públicos, para entrar em algumas parcerias, a exemplo do que outros fundos previdenciários fazem. Para tentar recompor esse fundo gradativamente. Isso não é do dia para a noite e nós não podemos vender o que a gente tem barato para poder recompor esse fundo. Segundo ponto, mudar nossa matriz de contratação. Nós temos que reduzir as terceirizações e aumentar o contrato efetivo. Nós temos que ter uma política de gratificações correta. As gratificações do Estado do Rio Grande do Norte é dado a quem o governador quer dar. Não tem um critério para você ter uma gratificação. Os contratos temporários, da mesma forma. O contrato temporário já diz. É temporário, 1 ano, dentro de 1 ano tem que fazer o concurso. Quando você muda essa matriz, você começa a recapitalizar e acelerar os processos de Comprev, que você falou agora há pouco. Aquele servidor que contribuiu parte da sua vida para a Previdência, quando ele se aposenta, tem que ser muito célere no nosso Tribunal de Contas a aprovação para poder trazer logo esse dinheiro do INSS para o nosso Estado. Tem outras medidas, como algumas auditorias nos casos de benefícios e tal, que nós, no nosso plano de governo, quem tiver mais tempinho, puder dar uma olhada lá, vocês vão ver que essas estratégias que nós temos
para recuperar a nossa previdência, sem sacrificar o servidor pagou bem direitinho a conta dele, desde o início do seu mandato, ele deixou de usar aquele dinheiro para pagar, para guardar para a previdência dele. Se o governador gastou de forma indevida, se o governador contratou de forma indevida, quem tem que recuperar agora é o Estado. E nós temos autonomia e independência para fazer esses cortes que o servidor efetivo do Estado do Rio Grande do Norte precisa para ter sua segurança de receber o seu salário e a sua aposentadoria em dia. Candidato Breno Queiroga, ele está na vida pública, não foge às vezes de investigações, inquéritos, e o senhor falou da sua experiência como engenheiro. Em 2008 houve um questionamento do Ministério Público, inclusive, que resultou aí numa decisão que o senhor teria, inclusive, devolver recursos de uma obra em Jardim de Piranhas. O que houve? Diógenes, eu fui prefeito de Olho d'Água 4 anos. Lá na minha cidade, na comarca da minha cidade, atuava uma das promotoras mais eficientes desse estado. Pra você ter ideia, ela realizou operações lá que prendeu, né, diversas pessoas, dentre eles ex-prefeitos, enfim. Era uma promotora muito atuante. Essa mulher mandou para a minha prefeitura lá, para a nossa prefeitura, 150 provocações. Como gestor de dinheiro público, ela nunca conseguiu abrir um processo contra mim. Investigou 150 processos administrativos, nunca abriu um processo. Eu fui eleito em Olho d'Água por 2 anos consecutivos pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União como como o 3º e 4º município mais transparente desse estado. O senhor chegou a ser afastado pelo TRE. Eu falo já nesse assunto. Quer dizer, é um outro assunto. É outro tema. Mas já que está falando de Olho d'Água dos Borges, eu só queria que o senhor comentasse. Falo já. É. Mas, enfim, dentro dessa realidade da gestão do dinheiro público, de ordenador de despesa, nunca existiu nenhum processo contra mim. No caso específico do processo que você está falando de referência, o cidadão que está em casa, é interessante que ele saiba disso. No caso de Jardim de Piranhas. Jardim de Piranhas. Existem, num processo de uma obra pública, existem 3 engenheiros. O engenheiro projetista, que é quem faz aquela papelada, que vai para a licitação. Existe o engenheiro executor, que é da construtora, e existe o engenheiro fiscal, que é quem fiscaliza a obra, para ver se o construtor executou igual ao projeto. Eu nunca fui executor, né? Eu fui construtor há muito tempo atrás de obras privadas. Eu faço o projeto e eu faço a fiscalização de algumas obras. É o que eu fiz como engenheiro, e por sinal, eu já disse aqui, eu sou o engenheiro que tem mais projetos públicos aprovados no Estado. Dentre 2.000 serviços que eu tenho feito, um serviço meu foi utilizado esse referido foi utilizado em uma contratação que o Ministério Público questionou a licitação. Eu não tenho nada a ver com a licitação. Agora, Diógenes, justiça tardia é injustiça. De quando é esse processo, você falou? 2008. Tem condições antes, inclusive, da sua passagem. Antes de eu ser prefeito. 10 anos. Né? Isso, infelizmente, gera esse tipo de constrangimento. Ainda está para ser resolvida essa questão? Eu já fui nesse Ministério Público 2 vezes pedir para dar celeridade a essa investigação. Mas chegou a ser denunciado na justiça, o processo? Teve sentença para devolver dinheiro? Não, nesse aspecto não teve. Não teve julgamento, eu não fui sequer ouvido ainda. Quando eu for ouvido, eu vou lhe contar essa história. Eu vou lhe contar essa história que eu estou contando aqui, porque o promotor vai dizer se realmente esse rapaz não tem nada a ver com a licitação. Quem é o promotor esse rapaz responsável, candidato? Não sei quem é o promotor responsável. Já passaram tantos promotores. Infelizmente, isso nunca... No caso do afastamento pelo TRE. TRE. Minha sentença... No caso de prefeito... Quando eu ganhei a minha primeira campanha, a oposição entrou com um processo absurdo lá, que tinha diversas denúncias infundadas. Inclusive, as pessoas que assinaram essas denúncias estavam de frente a uma câmera como essa que eu estou aqui agora e disseram para o juiz, isso tem filmado, que assinaram aqueles papéis a mando de fulano, que era o rapaz da oposição que tinha entrado com essa denúncia, muitas vezes sem saber nem o que era. Eu estou dizendo isso aqui porque está gravado. A denúncia era abuso de poder, compra de voto e tal. As pessoas que estavam lá com essa denúncia disseram isso na frente do juiz, olhando para a câmera, tem esse CD até hoje. A sentença do juiz foi favorável a mim, foi melhor do que a minha defesa. O Ministério Público foi favorável a mim nesse processo. Recorreu-se para o TRE. Quando chegou no TRE, o Ministério Público foi favorável também a Breno Queiroga. O redator do processo continuou favorável a Breno. Eu não sei por quê, o TRE deu uma sentença contrária ao juiz de primeira instância. Eu achei absurdo, não concordei com a sentença, recorri para Brasília. Dentro de 15 dias, eu já recebi uma liminar para voltar e esse processo eu ganhei em Brasília também. Isso já está arquivado e
Enfim, isso Candidato, é águas passadas. Infelizmente, acontecem essas coisas ainda na justiça do nosso Mas estado. é bom poder explicar isso, né? É importante, Forma para a gente é uma como- oportunidade aqui estar explicando para o cidadão Robson. e deixa muito claro. Candidato Breno Queiroga, nós, em entrevista, em oportunidades anteriores, eu cheguei a perguntar quem eram os outros, quem seriam os seus candidatos ao Senado e também à presidência da República. Na ocasião que eu entrevistei, o candidato ainda não falou, fugiu para um lado e para o outro, mas disse, não, estrategicamente, foi seu argumento, que não falaria naquele momento. O Rio Grande do Norte já pode ter conhecimento de quem são os seus dois candidatos ao Senado, a deputado federal como cidadão e a presidência da República? Robson, eu tenho uma seguinte visão com relação a esses nomes, né? Eu tenho com muito orgulho a minha senadora Magnólia Figueiredo, que vou votar nela com muita paixão, uma mulher que deu muito orgulho para o estado do Rio Grande do Norte, uma campeã, e que tem já um conhecimento na iniciativa, na máquina pública, é servidora pública. Na nossa coligação tem o nosso senador João Nilson de Paula Rego, né? Está na nossa coligação Renova RN, provavelmente vai ser o nosso senador, que tem acompanhado. Provavelmente ele é o seu candidato. Até agora ele é o meu candidato, que é o candidato da minha coligação. Até agora, né? amanhã pode mudar? Isso depende muito da postura do candidato. Se o candidato ao Senado ou ao presidente, ele tiver uma postura diferente do que a gente imagina, ele não vai votar. Você votaria no senador Garibaldo Filho para a reeleição? Não, hoje não. Eu pretendo a renovação. Hoje não, amanhã sim? Não. Eu pretendo a renovação, do nosso estado. Né? Eu quero mudar essa política do estado do Rio Grande do Norte. Infelizmente, o senador Garibaldi está atrelado à velha política. Eu acho que o professor João Nilson representa com mais segurança essa mudança. Mas é uma coisa que a gente está avaliando. E com relação à presidência da República? Presidência da República, independente de quem seja o presidente, meu grande foco é o Rio Grande do Norte. Né? Mas eu acho que o presidente da República eu ainda não defini. Quem é o seu candidato? Eu não defini ainda. Ele vai dizendo aos poucos quem é o candidato. Mas o seu partido, o Solidariedade, nacionalmente, está no palanque de quem? Hoje o Solidariedade nacionalmente apoia Alckmin. Geraldo Alckmin. Mas o nosso partido, a nível estadual, tem total independência nesse aspecto. Tá, Breno Queiroga se identifica mais com qual candidato? A coisa mais bonita do Solidariedade aqui no nosso estado é exatamente a nossa independência de fazer a política como a gente Breno Queiroga está em dúvida entre quais candidatos para a presidência Eu acho que da o candidato à presidência da República ele tem que ter a seguinte postura. Ele tem que trazer para o Brasil a credibilidade. Ele tem que trazer para o nosso país a confiança. Ele tem que inspirar no brasileiro e fora do Brasil que o Brasil está nos trilhos, está no eixo Quais e são que vai os pagar candidatos suas ou contas. candidatas? 3 ou Com 4 esse perfil. com esse perfil. Com esse perfil, vamos lá. Quem é que eu acho que tem esse perfil? O Meirelles eu não votaria porque ele é do PMDB, representa a velha política, está atrelado. Partido que o senhor já fez parte. Partido que eu já fiz parte. Tem o Alckmin, que está no PSDB, que é um cara que representa isso também, mas também está atrelado aos velhos partidos tradicionais que não representam a mudança. Tem também o empresário João Amoedo. O João Amoedo. O João Amoedo ele representa a renovação, ele representa essa credibilidade. Eu acho que eu apostaria no João Amoedo por causa dessa renovação, mas eu estou avaliando porque ele tem alguns perfis de extrema direita, de muito liberalismo. Eu acho que o liberalismo é importante, mas ele tem que ter um limite até ali. A representação dos bancos. Ele fala muito em privatização. Eu acho que a privatização é uma coisa importante, mas tem que ser ponderada. Por isso que eu ainda estou avaliando. Por isso que eu ainda estou analisando. O Bolsonaro está conseguindo trazer muita gente para perto dele, mas também tem um discurso que a gente às vezes fica meio em dúvida. Mas você votaria no Estou candidato nessa análise. Bolsonaro? Não sei, eu estou analisando isso aí. Olha, ele está no grupo dos indecisos. Eu estou no grupo dos indecisos aí. Candidato a governador do É o seguinte, estado não tem deciso em relação ao candidato a presidente. Olha, o tempo voou, nosso programa está acabando, mas eu tenho aí 2, 3 minutos e vamos para uma rodada rápida de perguntas e respostas curtas. O'Hara Oliveira. Falar só de educação, já que a gente não tratou aqui, rapidinho a situação da UERN. O UERN tem um custo de 300 milhões por mês ao Estado, sendo que não é prerrogativa do Estado gastar com o ensino superior. O que é que o senhor vai fazer? O'Hara, acho que a última vez que eu tive com o pessoal da UERN, eles fizeram até questão de focar nesse número, é 242 milhões que eles falavam lá na hora. Mas a UERN ela tem um papel muito importante no nosso projeto. A educação do Rio Grande do Norte, com a mudança da matrícula de tempo regular para tempo integral, nós vamos recuperar, vamos aumentar a receita da educação
em até 60%, que é o que você aumenta nesse aspecto. Isto é, E vai a ser UERN mantida a UERN. A UERN ela vai ser mantida e ela tem uma peça importante. A UERN vai ser nosso centro de excelência de formação continuada dos nossos servidores. A UERN ela também tem outro papel que nós vamos sanear, informatizar, modernizar como todas as partes da máquina pública do nosso Estado, para poder ser cada vez mais eficiente, né? Mas ela tem esse papel importante no nosso Estado, dentre vários outros que vão criar fontes de receita para a UERN, para ajudar a custear a UERN, que é investimento. Investir em educação é investimento. Robson Carvalho, rapidinho. Pergunta rápida, resposta também. rápido, pensando aqui, mas eu pergunto ao candidato Breno Queiroga em relação à área da saúde. Qual é a sua opinião a respeito da formação em parceria com o governo do Estado de consórcios intermunicipais regionais de saúde? Robson, eu tenho uma opinião um pouco distorcida sobre, assim, um pouco forte sobre consórcio. Distorcida me corrigindo aqui. Eu acho que o consórcio ele começa a existir quando o Estado está ausente. Se for implementado no nosso Estado a nossa rede de atenção à saúde, não precisa de consórcio. O Estado está ausente e os municípios têm que se unir para tentar cobrir aquele rombo do Estado. E é mais uma conta para os municípios que já estão falidos. Nós temos que interiorizar os atendimentos da saúde, nós temos que fortalecer os nossos hospitais regionais. Eu não teria tempo aqui de falar da saúde especificamente, mas a saúde do Estado do Rio Grande do Norte é um grande problema de logística. E outros estados fizeram isso que eu estou dizendo, a exemplo da Paraíba, que é muito parecido com o nosso, e conseguiram gerar economia e atender melhor o cidadão, levando o atendimento para perto do cidadão no interior. Em resumo, seria basicamente isso. A minha pergunta vai ser do meu filho Daniel, que me perguntou e eu vou passar para você. Ele falou, papai, já não está em tempo de Natal ter outro hospital de trauma, um grande hospital de trauma aqui na região metropolitana de Natal? Ele me fez essa pergunta e eu faço Pergunta excelente. Porque já foi promessa de Rosalba, já foi promessa de Robson, e aí a gente está falando de 2 governos. E eu queria saber... Daniel, minha postura é diferente. É levar esse hospital de trauma para o interior. Fazendo isso, a gente tira a superlotação do Hospital de Natal, que hoje está superlotado porque está atendendo o pessoal do interior, e a gente atende melhor e mais barato o cidadão perto de sua casa. Mas a pergunta dele foi específica para a região metropolitana, porque você sabe que a demanda aqui é muito grande, do Alfredo... A demanda da gente é grande, porque os nossos hospitais regionais não atendem, e existe a ambulancioterapia superlotando os nossos hospitais com pessoas vindo do interior. Na hora que a gente resolve isso, a superlotação dos hospitais na região metropolitana cai muito. Em Mossoró? Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó. O caminho é esse, é interiorizar esse tipo de atendimento. Eu vou fazer uma pergunta inspirada em Maria Luísa, que tem a coluna Cinema, é muito bom. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte, dentro da área da cultura pergunta, eu me lembrei disso, nós temos no Rio Grande do Norte dezenas, se não vou chegar a centenas, mas pelo menos dezenas de produtores locais que fazem com a criatividade fantástica o cinema no Rio Grande do Norte, e muita coisa daqui já saiu do estado, ocupando outros lugares fantásticos. Né? Tem até filmes nacionais, inclusive, que partiram daqui, como também atores, atrizes. Qual é a sua proposta para a área da cultura? Rapidinho, que a gente já está passando do tempo e a gente tem que ser, né, um tratamento igual a todos os candidatos. Vamos lá. Nós temos que fortalecer a cultura sempre, Robson, e especificamente nós temos que dar mais transparência exatamente aos convênios que são feitos nesses processos, né? A gente vê muito uso desse tipo de convênio de forma politiqueira, e tem gente com muito potencial precisando de dinheiro para fazer alguma obra bacana, mas não tem porque o dinheiro foi utilizado para algum amigo que tinha algum projeto político, que ia conseguir alguns votos. Nós temos que dar muita transparência a esse tipo de convênio, mas vamos fortalecer sim que cultura é fundamental, é a melhor maneira de transferir conhecimento e informação para as próximas gerações. Para finalizar, por que votar em Breno Queiroga no dia 7 de outubro? Rapidinho. Breno Queiroga é a renovação da política do Estado do Rio Grande do Norte. Breno Queiroga é a independência de implementar os cortes que a máquina pública tem que ter. Breno Queiroga é o policial fortalecido, é a segurança robusta e forte para combater o crime e o crime organizado. Breno Queiroga e o Solidariedade e o Renova RN construíram um projeto alternativo. Eu digo ao cidadão o seguinte: se você está satisfeito com o Rio Grande do Norte, se você está satisfeito com o que está acontecendo no nosso Estado, com a educação pública, se você está satisfeito com a saúde, com a segurança e com a oportunidade de emprego, você continua votando nos 3 candidatos tradicionais. Se você está insatisfeito, nós criamos essa alternativa para você. O que não pode deixar é de votar. Existe um voto que nunca deixa de ir para a urna. É o voto comprado.
E o voto comprado elege o político corrupto. Então, se você não for votar, a velha classe política vai continuar governando, cometendo a corrupção para pagar essa conta da campanha. Muito Breno obrigado. Queiroga foi o 6º convidado aqui da Sabatina no Minuto 96 FM. Amanhã vamos sabatinar o ex-prefeito de Natal e candidato ao governo pelo PDT, Carlos Eduardo Alves. Eu espero contar com a presença e a audiência de todos. Eu queria agradecer ao Raro Oliveira, queria agradecer ao Robson Carvalho, Breno Queiroga, do Solidariedade, e Obrigado. agradecer a você, a turma do Ponto Criativo, a minha equipe aqui do Portal no Minuto e também da 96 FM. Até amanhã, com mais uma Sabatina no Minuto.